Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da presença poderosa de Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Vocês aceitam um chazinho? Ó, nossa caneca da conferência, que linda! Conferência Global Fire. Aleluia. Tá bem quente esse chazinho. Shalom, shalom, como que vocês estão? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como que vocês passaram? Hoje eu confesso pra você que não consegui acompanhar a oração. Tô me recuperando ainda, mas daqui a pouquinho eu já volto. Amém? Hoje eu não consegui acompanhar vocês na oração. Tava muito debilitada. Mas é 7 dias que eu preciso desse respirar. Aleluia. Eu me desgastei muito nessa conferência. Muito. Quando eu voltar na oração, eu consagro o azeite, consagro o suco de uva para vocês. Amém? Acredito que eu volto já. Que dia? Deixa eu ver. A Nani sabe, a Nani colocou aí. A Nani deu 7 dias de pausa. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar depois para vocês o link de outros grupos para vocês pegarem, entrarem, porque a gente tá pós-conferência, tá todo mundo cansado, tá enviando o link quem geralmente não envia o link, então a gente tá bem fadigado ainda, bem cansado. Então estejam em pelo menos 2, 3 grupos. Quando o pessoal envia o link, não é só no grupo de Telegram, só no grupo de Telegram, se eu não me engano, são 7 ou 8. Aí tem o grupo do Instagram, aí tem os grupos tem uns grupos no WhatsApp. Amém? Shalom, 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 shalom. Glória a Deus. Nós estamos muito cansados ainda. É um cansaço espiritual. É um cansaço espiritual, além de tudo. É um cansaço espiritual. Ó, o profeta Ivonei tá 50% ainda. Aleluia. Gente, os grupos de WhatsApp são grupos de pessoas que fizeram alguma imersão conosco, fizeram algum seminário. Lá eu não consigo colocar vocês. Mas eu vou passar para vocês o grupo do Instagram. Se vocês não estiverem, estejam. E mais um grupo do Telegram, tá? Certo? E se o link não chegou para você hoje, me perdoe, tá? Não culpe ninguém, não. Nós estamos pós-conferência, tá? Bom dia, Alzinha, querida, minha linda. Shalom, shalom. Glória a Deus. Amém? Quando for assim também, você vai direto no YouTube que você consegue acessar o link, tá? Ivonei tô desse jeito também. Tudo parece lento. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Me perdoa a mim, tá? Quem ficou de mandar o link é minha equipe, mas se eles não mandaram, me perdoa a mim. Amém? Fiquem bravos, não. Amém? Glória a Jesus. Tinha o link sim, gente, mas é porque muita gente que já acessa a oração pega o link lá, né? Aí você entra no YouTube, você consegue acessar o que tá ao vivo ali já, certo? Eita, manta essa oração. Apocalipse 8, abram comigo. Exatamente, eu fiz assim, direto no YouTube. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu estava com 80 quilos e pesei ontem 71.400. Aleluia! Glória a Deus. Fiz alguns dias nessa lentidão também. Demorei a voltar ao normal. Eu ainda tô na outra dimensão. Gente, o que nós vivemos ali foi estrondoso. Estrondoso é a palavra. E não esqueçam, em setembro abre, tá? As inscrições, tá bom? Ó, logo eu vou começar uma nova campanha no YouTube, tá? Com vocês na madrugada. Só aguarda eu recuperar toda a minha voz e aí eu e o apóstolo voltamos com tudo. Com tudo. Amém? Glória a Deus Todo-Poderoso. Estamos todos cansados e cheios de unção. Gente, me mandaram um vídeo. Vocês estejam em alerta. Estejam vigiando. Me mandaram um vídeo. Feliz aniversário, Rosinei. Que Deus te abençoe. Me mandaram um vídeo. Gente, fritando as pessoas no trabalho. Pessoa que trabalha aí, fritando. Gente, que é isso? Esse povo tá tudo cheio. Uau! Glória a Jesus. Essa oração de hoje foi poderosa. Eu não acompanhei hoje. Geralmente eu pelo menos acordo para escutar. Hoje eu não consegui. Eu tava muito cansada. Muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo, eu ainda não tinha visto o prédio e tinha sonhado um dia antes. E não entendi o sonho, agora foi revelado. Aleluia! Confirmação, né? Que é esse lugar. Vocês viram o prédio? Que lindo aqui. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o nosso prédio. Conseguem ver? São dois prédios. Na verdade são dois. Aqui é um e aqui é outro. A gente vai quebrar a parede que tem no meio para ser um só. Esse é o nosso prédio. O prédio da Global. O prédio que você vai vir fritar na unção. Amém? Lindo, né, amiga? Elzinha, ó. Então, nós estávamos esperando só a inspeção lá, né, amor? Era uma inspeção, né? Pra afirmar, pra dar certo. E orem, gente, pro terreno que a gente vai comprar e vai construir o nosso dar certo também. Né, amor? Hoje a gente entrou em processo. Hoje o apóstolo já vai... Com o terreno, que a gente estava esperando uma análise, né? Viabilidade. Ó, prestem atenção. O apóstolo estava esperando uma análise da engenheira, né? Isso. Para ver se no terreno a gente pode construir isso, aquilo, outro. A gente quer construir o nosso prédio assim, pra gente não precisar pagar aluguel, tá? Um aluguel aí, desse aí, é 20 e poucos mil reais desse prédio, né? Então, hoje o apóstolo tá conversando com a engenheira, ela já falou o que pode, o que não pode fazer no prédio. Esteja em oração, que aí nós compramos nosso terreno, eu creio que logo a gente já começa a construir aquilo que é nosso. E no nome de Jesus, quem sabe, né, amor? Um ano, a gente já sai desse prédio que é alugado. Amém? E aí vai pro nosso. Mas a gente o Senhor tem pressa. Então, por isso que a gente tá alugando. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Apocalipse de número 8. Vamos orar pra gente começar. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar, Senhor Deus, por cada vida que está aqui. Eu venho aqui, Senhor Deus, clamar, Senhor Deus, por todos que estão aqui. Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, seja dada a Ti, Pai, nessas madrugadas.
Pai, eu te glorifico, Senhor Deus, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Senhor Deus, abra os céus de revelação, fala conosco, Pai, de forma poderosa, de forma avassaladora. Senhor Deus, testifica, Pai, no nosso coração, Pai, a Tua vontade. Testifica no nosso coração, Senhor Deus, o fruto do Espírito. Faça, Senhor Deus, conforme a Tua doce e perfeita vontade. Senhor, eu consagro essa live a Ti, consagro a nossa manhã. Pai, nós nos revestimos, Pai, com a armadura de Deus. Nós nos revestimos, Pai, com o sangue do Cordeiro. Pai, que toda honra e toda glória, todo poder e toda exaltação seja dada a Ti, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Gente, abra comigo agora, amém? Glória a Jesus. Abra comigo em Apocalipse 8. Abra comigo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, vai ser estrondoso aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Sejam em oração. Amém? Os terrenos não são baratos. São entre 800, 1.200.000 cada um. Então as coisas são lentas mesmo, devagar. Porque a gente queria ter todo o recurso para fazer tudo de uma vez. Mas é uma coisa de cada vez, amém? Amém? Estejam em oração, estejam em unidade conosco. Aleluia. Que eu creio que em breve a gente já começa a construir, já começa a fazer. Aleluia. Posso? Esse Yom Kippur, gente, eu vou ver certinho, amém? É dia 1º pro dia 2. Esse Yom Kippur desse ano é outubro, dia 1º pro dia 2, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós já conseguimos em nome de Jesus, eu creio. E a gente não faz nada se a nuvem não se movimentar. A gente não faz nada se a nuvem não se mover. Amém? Então, não... O Senhor já está provendo, né? Bastante gente está sentindo no coração de abençoar. Sim. Né? Alguns já ofertaram ali aluguel, né, do barracão. Nós recebemos 2 aluguéis. Outros estão nos procurando para ofertar ali sobre a construção, sobre o terreno, né? Sim, Deus tem feito algo estrondoso, gente. Tá? Então eu quero que vocês entendam que a gente queria já construir tudo de uma vez só. Amém? Mas infelizmente não dá. Só de aluguel agora a gente, né, pagou um ano adiantado. E aí a gente vai comprar esses 2 terrenos e a gente já quer começar a fazer já alguma coisa e tem toda a reforma do outro prédio. A gente queria ter provisão para fazer tudo de uma vez. Mas é uma coisa de cada vez. Fica em Indaiatuba, gente. Amém? Fica em Indaiatuba, São Paulo. Amém? Glória a Deus. Eu vi aqui uma moça falando aqui que já tem 3 anos que escuta a história do terreno. Sim, 3 anos que a gente está juntando dinheiro para comprar esse terreno, para dar partida e começar a fazer todas essas coisas. Amém? Não se faz as coisas do dia para a noite. Amém? E a gente tem muito zelo. Amor, sabe qual bairro que é? Parque Industrial, né? Isso. É na zona industrial. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois eu vou postar para vocês o Pix da Global e tudo. Se vocês quiserem ofertar, amém? Só quero que vocês saibam que a gente comprando agora o terreno, fechando o terreno, pelo menos daqui uns 6 meses a gente já quer, né, amor? Ou antes até, terraplanagem, essas coisas, a gente já quer começar a fazer. Amém? Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 8, tá? Apocalipse 8. Glória a Jesus. Aleluia. Apocalipse de número 8. Deixa eu só ver essa câmera aqui, amém? Apocalipse de número 8. Vamos ler o verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Por cerca de meia hora, vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. No 3 agora. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar
e recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo com a oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões estrondosos, relâmpagos e um grande terremoto. Uau! Então houve um silêncio no céu, amém? E aqui agora vai abrir o 7º selo. E o 7º selo, lembra que eu falei da vez passada para você? O 7º selo, ele representa um silêncio no céu. Eu acredito que é um tempo. Então a gente está vendo, né, os selos estão sendo abertos, né, o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo, né, tá acontecendo um terremoto, e agora no 7º selo, para com silêncio no céu, amém? O 7º selo para com silêncio no céu. Então, quando o cordeiro abre o 7º selo, há um silêncio no céu por cerca de meia hora. Essa meia hora, na Bíblia, ela pode representar um período de 3 anos, um período em que esses juízos estão acontecendo e dá uma pausa, tá? É um momento de expectativa antes de juízos mais severos. É mais ou menos assim, ó. Tá vindo um juízo atrás do outro, de um nível, ok? E aí o que acontece? Para os juízos, vamos aguardar um pouco agora, porque agora os juízos mais severos estão por acontecer, ok? Então é uma pausa para que as orações dos santos sejam apresentadas diante de Deus, um tempo de reverência diante do que está por acontecer. Vamos continuar aqui agora, amém? Tá, então, ali no 5, então, no verso 5, então o anjo escolheu o incensário com fogo no altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Agora vem aqui no verso 6. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se preparam para tocá-las. Amém? 7 anjos, 7 trombetas. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançadas sobre a terra granizo, fogo misturados com sangue, e 1/3 da terra pegou fogo. E foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. Amém? Então vamos aqui, ó. Eu fiz um resuminho da outra vez, ficou tão bonitinho, vou mostrar pra vocês, ó. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta. Não, tá todas aqui, 7. Tá. Então vamos aqui para a primeira trombeta, tá? Para explicar para vocês. Então, pega a visão aqui para vocês não errar mais. Os juízos acontecem de forma gradual e progressiva. Primeiro abre 7 selos. O 7º é uma pausa. O 7º selo é uma pausa. O 7º selo é uma pausa e a apresentação dos 7 anjos, que agora vem com 7 trombetas, tá? O 7º selo. Então, selos são juízos menores. Trombetas são juízos maiores. A 7ª trombeta é onde há um silêncio no céu. As orações dos justos, dos santos, são apresentadas diante de Deus, tá? Então, a gente entende que vai haver um tempo, tá? Vai haver um tempo ali entre um tipo de juízo e outro tipo de juízo para vir agora essas sentenças maiores, tá? Então, o primeiro anjo toca a primeira trombeta e é granizo, fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. Presta atenção, 1/3 da terra é queimada, assim como 1/3 das árvores e de toda a relva verde. Então imagina, amor, o que seria 1/3 da terra queimada?
Um terço. A nível de um continente, pra gente ter um pouco de... Vai ser uns quase 3 bilhões de pessoas por volta, um pouquinho menos que 3 bilhões. Não, mas sobre a área terrestre. Área terrestre? Área terrestre. Creio que seria, por exemplo, toda a América, vamos dizer assim. É como se toda a América fosse devastada. Um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais que a América inteira, mais um pouquinho, talvez. Tá. Então, hipoteticamente, é como se fossem erupções globais, cinzas, larva, destruição, meteoros, espalhando chamas e causando incêndios florestais em larga escala. Então, imagina o tanto que vai ser estrondoso. Amém? Tanto que vai queimar, né? Boa parte, né? De toda a relva verde. Ok? Agora vamos aqui. Então, o primeiro, agora vamos para o segundo. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido a uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. Então, a segunda trombeta, fala aqui de uma grande montanha em chamas. Então, o segundo anjo vai tocar trombeta. Então, aí, a primeira trombeta vai ferir a relva, floresta. 1/3 dela vai queimar. A segunda trombeta vai ferir o quê? O mar. 1/3 do mar se torna sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. E 1/3 dos navios são destruídos. Olha só. Ok? Então, vamos lá. Hipoteticamente, eu acredito que um grande asteroide cai no oceano, eu creio, né? Eu até coloquei no resuminho, causando grandes tsunamis, catástrofes, matando esses animais, matando tudo isso daí. Então, eu creio que seja um asteroide. Porque imagina, para ferir 1/3 das águas do mar, tem que ser algo que vem de cima, gente. Tem que ser algo que vem de cima. Para aplacar e matar os animais e virar o mar virar sangue, né? Vamos aqui para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. E o nome da estrela era Amargor. Em outras traduções está Absinto, tá? Você sabe que tem aí os astronautas aí, a NASA, né? Não sei se dá para acreditar na NASA, mas existe aí acompanhamento de um asteroide, que ele passa muito perto da Terra. E ele tem um prognóstico de cair isso na Terra em 2032, 2036. Ele tem um prognóstico, tá? Então, o nome da estrela é Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas. E muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Então, terceira trombeta, a estrela Absinto. Então, o terceiro anjo toca a terceira trombeta e uma grande estrela que estava ardente no céu cai. E ela cai e ela vai ferir os rios e as fontes. Na segunda trombeta, o que feriu a segunda trombeta? A segunda trombeta feriu os mares, só que aqui está ferindo a água potável, tá? Então, um asteroide gigante, ele vai cair no oceano, gerando, um cometa, né? Radioativo, ele vai cair. Então, a gente acredita, hipoteticamente, que seja radioativo. Ele vai ferir, eu acredito que não é que ele vai cair lá, eu creio que ele vai ferir um lençol freático, tá? Eu acredito que essa estrela, ela vai ferir um lençol freático, ela vai contaminar quimicamente, tá? Ela vai contaminar demais, ok? Ferindo esse lençol freático. E aí, a gente não vai poder tomar as águas. Então, vai ser radioativa, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para a quinta trombeta, certo? Não, a quarta, né? Ó, o quarto anjo tocou sua trombeta
e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas, que escureceram 1/3 do dia e ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava do ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, 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 sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Presta atenção aqui. Agora aqui, prestem atenção que eu vou explicar para vocês aqui. 7 selos, nós estamos falando de juízos mais moderados. 7º selo, um silêncio no céu, vem 7 anjos e fala assim: agora, nas trombetas, o juízo vai ser bem pior. Só que dentro das 7 trombetas, os 4 primeiros são juízos intensos. Só que aparece uma águia agora. Então vi uma águia que voava do ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, 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 sobre os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Então, eles falam que esses 3, os 3 ais, certo? Que é os gafanhotos demoníacos, a 5ª, tá? Vem a libertação dos 4 anjos e o exército de 200 milhões. E a 7ª trombeta é o reino de Deus e os últimos juízos, ok? Então, na 7ª trombeta ainda tem o reino de Deus e os últimos juízos, tá? Então, agora vai vir, fica mais pesado ainda. Então, se a gente pudesse classificar em peso de juízo, 7 selos, paramos no 7 com silêncio. Há um tempo, eu creio que há um tempo. Nesse tempo vai surgir 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas são juízos intensos, mas as 3 últimas são juízos severos, tá? E na última trombeta é o reino de Deus e os últimos juízos. E ainda tem os juízos de Deus que vêm. Então é muito pesado o que está por vir, ok? Vocês querem continuar lendo ou deixa para amanhã? O que vocês acham? Tá? O 7º selo, então, marca o início das trombetas, trazendo juízos mais severos sobre a terra. Silêncio no céu de meia hora é um momento de pausa, certo? Se vocês quiserem, dá tempo ainda, tá? Quer continuar? Vamos continuar? Vamos continuar, então, tá? Vamos lá. Então, vamos aqui para a 5ª trombeta agora. Então, nós estamos entrando no capítulo 9. O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Presta atenção. Aqui tem uma chave. Grifa o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu uma fumaça como de uma imensa fornalha à luz do sol, e o ar escureceram com fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação. Peraí, tá saindo gafanhotos desse abismo, eles têm ordem para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matasse, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor e com ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procuravam a morte, presta atenção, mas não a encontraram.
desejaram morrer, mas a morte fugia delas. Isso aqui, queridos, a morte fugir das pessoas pode ser uma pessoa que está com um chip. E quando ela dispara no sistema vontade de suicidar, de morrer, algo é disparado dentro do sistema nervoso dela que impede ela de tirar sua própria vida. Eu penso dessa forma, tá? E eu vi também uma revelação do Brian, que é um profeta dos Estados Unidos. Ele falava isso também. Ele falava que as pessoas vão estar com chip e quando elas alarmar que quer se matar, elas não vão conseguir tirar sua vida, tá? Então, o que é a quinta trombeta? É o poço do abismo aberto e os gafanhotos demoníacos. O quinto anjo toca a trombeta e uma estrela, uma estrela caída recebe a chave do poço. Peraí, como assim uma estrela caída? Nós estamos falando de um anjo caído. Uma estrela caída é um anjo caído. Então, esse ser demoníaco, essa entidade que caiu, ela recebe a chave de um lugar para abrir. E ao abrir, tudo escurece e agora esses gafanhotos sobrenaturais, demoníacos, eles vão sair para atormentar. Só que agora eles vão sair para atormentar, mas eles não podem ferir a vegetação, eles não podem estragar as coisas, eles podem só atacar as pessoas, tá? Mas as pessoas que eles podem atacar são pessoas que não têm o selo. Presta atenção aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui no texto, tá? Também lhes foi ordenado que não matassem, mas atormentassem por nananã. Deixa eu ver, vou voltar um pouquinho. Quando o pulso, então a fumaça, a ferroaça, recebessem um óleo, a unificação, nem as plantas. Esse selo que não tivesse, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Então, o que vocês entendem sobre essas pessoas que têm o selo de Deus na testa? Nós estamos falando de pessoas que serão atormentadas e vai ter as pessoas que terão o selo de Deus na testa, tá? Então vai ter pessoas seladas por Deus. Pode ser os 144 mil? Pode ser que está na terra com Jesus. Pode ser. Pode ser pessoas que de alguma forma serão diferenciadas como cristãos genuínos, são selados, são escolhidos. Pode também. Mas nós não estamos falando de um âmbito natural. Nós estamos falando de algo sobrenatural, porque aqui é um anjo do abismo, abre o abismo, porque a estrela que caiu, ela vai agora abrir o abismo e do abismo vai sair esses gafanhotos demoníacos. Então nós não estamos falando de algo natural, tá? Nós não estamos falando de algo natural. Nós estamos falando de algo espiritual, ok? Eu quero que vocês se atentem a isso, tá? Então, por 5 meses, esses gafanhotos iriam atormentar quem não tinha o selo de Deus, tá? Esses gafanhotos têm uma forma assustadora, com corpos de cavalos de guerra, rostos humanos, cabelos longos, Aqui, vamos lá, vamos continuar aqui. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro e rosto parecia humano. Os cabelos eram como de uma mulher e os dentes como de um leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpião e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. O seu rei é o anjo do abismo. Seu nome no hebraico é Abaddon, ou em grego Apolion. Então, a quinta trombeta tocou e a estrela caída recebeu ordem para abrir o abismo e do abismo saiu. Pode também
queridos, esses gafanhotos, ser drones, ser... Então, a gente precisa entender que nós estamos falando de algo espiritual, mas que pode estar linkado com algo físico. Pode ser uma tecnologia. E o espírito demoníaco desses demônios se apossar dessa tecnologia e fazer tudo isso. O demônio não entra em pessoas para fazer o mal. O demônio não entra em gato. O demônio não entra em tantas coisas. Amém? Então é exatamente isso, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então o primeiro terror passou. Agora vamos ver o outro. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros dois. A segunda trombeta traz o segundo terror. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que o seu exército era constituído de 200 milhões de soldados e cavalos. Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles, e os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como de leão, e da boca deles saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta por estas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como de serpente, com as quais feriam pessoas. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusavam, presta atenção aqui, a arrepender-se de seus atos perversos e continuavam a adorar demônios, ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver e nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Gente, depois dessas 2 trombetas, a 5ª e a 6ª, o povo ainda não se arrependia. Então, o 6º anjo toca a 6ª trombeta. E 4 anjos aprisionados no rio Eufrates são libertos. Aonde que eles estão? Aprisionados no rio Eufrates. Eles lideram um exército de 200 bilhões que matam 1/3 da humanidade. Vamos lá. Esses 200 milhões pode ser físico? Pode, mas também pode ser algo espiritual. Pode ser uma casta de demônios, tá? Que matam 1/3 da humanidade. Os guerreiros montam os cavalos com cabeças de leão, e de sua boca sai fogo, fumaça e enxofre. Tem caudas semelhantes a de serpentes que ferem pessoas, tá? Então, hipoteticamente, o que pode ser? Um exército demoníaco sobrenatural atacando a humanidade, guerra global com armas avançadas, causando mortes em massa, libertação de forças malignas há muito tempo aprisionadas, trazendo destruição, uma tecnologia militar nunca vista antes, usando fogo e gás letal. Pode ser? Pode ser. A gente mesmo não tem certeza de nada, mas hipoteticamente, essa 5ª trombeta mostra para nós que 4 anjos que estão presos, 4 anjos, esses anjos que estão presos são seres caídos. São anjos caídos, eles estão presos no rio Eufrates. Amém? Eu já tive uma experiência de ver, eu estava, como que é o nome, amor? Aquela vulcão que a gente foi? Vulcão. Isso, é Vila Rica. Vulcão Vila Rica. Eu fiz uma viagem com o apóstolo ano passado e fui até o Ushuaia. E um dos passeios da viagem era neve, né? Subia de neve.
no meio, tá? No meio, muito vento, muito frio, eu já não estava aguentando mais subir. Eu comecei a ter um discernimento. E aí eu fechava o meu olho e eu via um ser que parece que ele estava preso nas mãos e nos pés. E ele urrava dentro da montanha. Vai escutando essa história. E aí eu falei assim, eu tô ficando maluca, né? A primeira coisa que você pensa, eu tô ficando doida, né? Aí veio um impulso do Espírito Santo. Fala pro guia. Aí eu falei, basta pensar que sou louca. Eu falei, você vai achar que eu sou louca, mas eu falei assim, eu sou uma pastora, eu sinto as coisas e eu preciso dizer o que eu estou vendo. E aí ele falou assim, diga. Eu falei, olha, vai parecer loucura o que eu vou dizer, não se assuste, mas tem um espírito maligno dentro da montanha. Ele falou, sim, tem um espírito. Sim, há um espírito maligno na montanha. Eu falei, você sabe? Sim, a gente para subir na montanha tem que pedir permissão para ele. Eu falei, o quê? Sim, a gente para subir na montanha tem que pedir permissão para ele. Aí eu fui descobrir que o nome do vulcão? O nome do vulcão em português era Toca do Diabo? Isso. O nome do vulcão era Toca do Diabo. É indígena, né? É indígena. O nome é Tuco não sei o quê. E aí eu fui ver o que significava. É Toca do Diabo. Toca do Diabo. E aí eu falei, vocês têm que pedir permissão para subir? Ela falou, sim, nós não podemos subir se não pedir permissão para o espírito. Eu falei, E aí eu falei assim, subindo, falei, Deus, e o que o senhor quer que eu faça? Que eu ore? Ele falou, não, eu só te dei a experiência para que você veja. O que eu entendi? Que aquilo ali pode ser um anjo caído, pode ser uma entidade demoníaca, que no seu tempo vai ser solto, tá preso. Tá preso. Tá preso, mas tem domínio sobre aquele lugar. Tá? Né? E eu não, gente, eu ia falar manifesta pro guia, eu não ia falar isso pra ele, não. Tem horas que a gente tem que... Ele não estava endemoniado, né, amor? Na verdade, ele estava contando da cultura. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Não chega em outro território querendo colocar o terror e orar e mandar o demônio embora. Primeiro, você tem autoridade sobre aquele local? Você vai fazer algum trabalho depois sobre aquele local? Porque você fazer para se mostrar, você vai arrumar confusão para você, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Porque eu vou fazer uma coisa que Deus não me pediu, por isso que eu perguntei. Deus, o que é para mim fazer? Ele falou, nada, é só para você ver. Aí você chega às vezes querendo fazer uma conquista de território, querendo lançar um decreto, você vai arrumar para a cabeça, você vai arrumar confusão, tá? Nós estamos falando talvez ali de uma entidade. Então a gente precisa saber até que tipo de guerra a gente compra. Na sua cidade, desmanchar uma obra de feitiçaria, ok, é a sua cidade, você tem autoridade porque você mora ali, você paga ali o IPTU, você paga as coisas, você paga, você tem direito porque você tem a sua casa ali, você paga as suas contas ali. Então você tem autoridade sobre a sua cidade, tá? Mas chega um nível que você vai para um outro estado, para uma outra nação. Então você tem que ter um impulso do Espírito Santo para você comprar uma guerra, tá? Certo? Então, por exemplo, você foi lá para cá, você foi em outra cidade. Aí você chega lá, metido a bobo e, não, o que nós vamos fazer? Peraí, Deus pediu para você fazer? Porque primeiro, para fazer uma conquista de território, para você fazer... Gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes a sua patente, ou seja, a autoridade que você tem espiritual é para a sua cidade. Você não tem uma patente para guerrear sobre outra cidade. E aí, em vez de ser bênção,
você vai arrumar confusão para você. Você tá entendendo? Tá? Nós estamos falando de hierarquias demoníacas, certo? No trabalho também, gente. Gente, vocês têm autoridade sobre o trabalho, sobre a casa, sobre a cidade de vocês. É onde vocês têm autoridade. Eu tô falando, você vai para uma outra nação, você vai para um outro estado. Por exemplo, vou só trazer para você. Eu estava em Pucón, de férias. Por que eu vou arrumar um problema, sendo que eu estou para descansar? Eu poderia ter arrumado um problema. Mas aí, Deus vai falar assim, você foi mexer onde eu não te pedi, você não queria férias, você não queria descansar? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que ter fruto do Espírito. Tem que ter discernimento espiritual. Amém? Tem que ter. Amém? Então a gente não sai expulsando e fazendo. Não. A gente precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Tá? Resumindo, Fabiana, perfeito. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Amém? Então, por exemplo, se tá na sua casa, em volta do seu bairro, tem uma obra de feitiçaria, você pode ir lá desmanchar. Agora, vamos lá. Você tá lá, você vai lá para São Paulo. Você não mora em São Paulo. E você acha uma obra lá. São Paulo é coisa pesada, tá? Você vai querer mexer com uma coisa que Deus... Agora, se o Espírito Santo mandar você ir, vai, tá? Certo? Vai. Então, e depende de qual temporada, que estação você tá. Você tá numa estação de ter comunhão com a sua família e é um tempo de refrigério, respeita isso. Gente, vocês têm que aprender a descansar também, porque se vocês ficar só no modo batalha, sua férias vira batalha. Eu já fui essa pessoa, que tudo pra mim era guerra. Mas eu entendo que o corpo precisa de descanso, nós precisamos de descanso, tá? E você precisa entender a estação, tá? Eu estou numa estação de intercessão, estou numa estação de batalha espiritual, amém? Agora vamos supor que você está na casa de um parente, lá teve uma macumba lá na frente, eles não sabem o que fazer, você sabe o que fazer, eles estão aflitos, você vai orar e vai repreender, vai quebrar. Tá ali, na casa daquele parente, você sabe o que fazer, você é um filho de Deus. Agora, você não vai lá na encruzilhada que o povo vive trazendo despacho e fazer uma coisa que Deus não te pediu, tá? Porque você precisa ter sabedoria, amém? Certo? A gente precisa ter sabedoria, tá? Então, nós precisamos, né, entender que há um tempo de guerra, há um tempo de batalha, há um tempo de comunhão, há um tempo de todas as coisas debaixo do céu, certo? Então, você está num tempo de descanso com a família, você vai arrumar confusão? Porque você pode ir lá quebrar essa obra de feitiçaria e ficar tudo ok, tá? Mas pode ter um levante, porque às vezes você tá com uma brecha aberta e o diabo vem pra cima, tá? Ok? Então a gente precisa saber, Deus mandou eu tirar, Deus mandou eu fazer. É igual, eu vou fazer uma conquista de território aqui na minha casa, no meu bairro. Ok, seu bairro, você mora ali. Apóstolo, eu vou lá, aonde tem um bruxo, ele mora do outro lado da cidade, eu vou fazer uma conquista de território lá. Se Deus pediu pra você ir, eu tenho certeza que já deu certo. Mas se você tá indo de abelhudo, você tá indo de intrometido, você vai levar uma lapada do diabo. Porque você tá indo lá no ninho de Satanás, sem autoridade, sem autorização de Deus, sem reforço. Porque se Deus mandar você fazer uma conquista de território, ele já preparou anjo, ele já preparou tudo ali. A primeira conquista de território, tá? Que eu fiz com o apóstolo, lembra, apóstolo? Era das 3 às 4 da manhã, não era? Ou das 4 às 5. A gente fazia em volta de umas ou seja, Era uma praça, né? Era uma praça. Era uma praça principal da cidade. E aí a ordem era, unja os pés de vocês e dê 1 hora de volta em línguas, declarando que toda idolatria, que toda imoralidade sexual, tá? Vai cair por terra.
E foi eu, o apóstolo, e uma discípula todo dia. 40 dias. 40 dias. E depois desse ato profético, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Porque começou a cair a escama da idolatria, a escama da cegueira espiritual, a escama da imoralidade sexual. E nós começamos a ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, tá? Na condição que eu estou, se eu faço conquista de território na minha casa, só. Amém? Porque você sabe. Então, é igual, cada um precisa lutar, tá? Cada um precisa lutar a guerra que sabe que está apto a lutar. Amém? Certo? Gente, eu vou encerrar um pouquinho. O meu irmão tá indo embora. Eu preciso despedir deles. Amém? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amo a sua vida. Amém? Beijo, 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 beijo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.